Muito boa tarde. Está no ar um programa especial de eleições com entrevista aos candidatos à Câmara de Évora, nas autárquicas de 12 de outubro. Esta entrevista é com Henrique Sinsim, cabeça de lista da coligação AD, Évora tem mais futuro, uma coligação que junta 3 partidos, PSD, CDS-PP e o PPM. Obrigado, Henrique, por ter aceitado o convite para esta conversa. Muito obrigado, eu, Sérgio. É um gosto enorme estar aqui convosco e estar com o vosso auditório também. Ora, temos à volta de 30 minutinhos para falar sobre Évora, sobre as propostas que o Henrique Sinsim tem para o Conselho e eu, escolhi aqui alguns temas que acho que é importantes, depois não invalida que não possamos falar também de temas que o Henrique queira abordar, mas começava pela habitação. É um problema do país, de muitos concelhos. Eu tenho feito... Felizmente tenho feito notícias sobre outros concelhos e muitas vezes os candidatos identificam a habitação. E aqui não é exceção. Há um problema de habitação, também já com muitos anos, se calhar até dos concelhos em que o problema da habitação é mais antigo. O que é que se passa em Évora nesta área da habitação? Quais é que são as carências? O que é que a candidatura do Henrique identificou como problemas nesta área? Muito obrigado, Sérgio. A habitação no nosso concelho é efetivamente um problema. Nós temos carência de habitação na realidade, para todos os estratos de classes, para todo o tipo de pessoas que procuram Évora para viver e para os évorenses também. Nós temos um conjunto de dificuldades que decorrem daquilo que é, por um lado, o funcionamento dos nossos serviços. Algum está, de alguma forma, uma prestação de serviços já antiquada, diria eu, com falta de digitalização, com falta de comunicação, muitas vezes, com os nossos operadores económicos ou com os promotores. E é por isso mesmo que nós propusemos uma das primeiras medidas, e é a medida imediata que queremos lançar logo assim que estejamos na presidência da Câmara Municipal de Évora, nos destinos do nosso concelho, é fazer um programa de recuperação de processos. Existem pelo menos 400 casas que nós identificamos como potencialmente disponíveis e que estão processos na divisão de urbanismo e que nós precisamos desbloquear. Há pouco tempo falava com um operador que falta-lhe emitir a licença ou alvará de construção desde o início do ano, o outro falta-lhe qualquer coisa, o outro falta-lhe um papel e nós não podemos estar à espera, os évorenses não podem estar à espera eternamente que estes problemas se resolvam e tem que haver de facto um programa, um incentivo político, uma iniciativa política para resolver este problema de desbloquear este conjunto de processos. E esses processos, como digo, colocarão no mercado muito rapidamente porque estão muito desenvolvidos, são pequenas coisas que estão ali de alguma forma a limitar o acesso e portanto esse é um dos primeiros pontos que nós queremos fazer. Estamos a falar de casas novas, de reabilitações? Construção, loteamentos de construção, um é por uma licença, o outro é por uma questão de taxas que tem que ser negociado, tem que ser trabalhado, outro é por uma questão de limites de processo, outro é por uma questão que habitualmente o que acontece em Évora que os processos vão avançando e depois vão sendo pedindo mais alguns elementos e nós temos que resolver isto, quer dizer, não podemos andar a trabalhar com os operadores económicos, com quem quer construir e colocar no mercado casas para os évorenses que precisam e andar neste ping-pong constante e sem resolver os problemas. Portanto, nós temos esse conjunto de processos que tem que ser resolvido rapidamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que também fazer uma alteração, do meu ponto de vista, uma alteração pontual àquilo que é o Plano Local de Habitação, que tem 67 milhões de euros e que está com uma execução muito baixa, está apenas com 15% da sua execução. E vai ser difícil executar porque é alavancado em fundos PRR que termina a execução em junho de 2026 e, portanto, nós vamos ter que fazer uma alteração para acelerar também a execução do Plano Local de Habitação e aproveitar esses fundos. Há que existir e que ter um canal mais direto com o IRU, que é que também tem estado aqui de alguma forma a limitar a execução, mas há aqui opções que nós temos que fazer. E a questão da construção nova é uma possibilidade, mas também a reabilitação de património edificado do Estado ou de outra natureza, que nós já identificamos e que pode entrar no plano local e, portanto, podemos acelerar a execução e disponibilizar mais habitação para a nossa cidade. Por outro lado, algo que nós também, temos vindo a dizer, tem a ver com a questão da alteração do PDM. Nós temos um PDM que diminuiu em cerca de 9% aquilo que é a disponibilidade de solo. Mas em relação ao PDM sim. há argumentação contraditória, porque há atuais eleitos na Câmara que dizem que aumentou e o Henrique diz que diminuiu. Não, diminuiu.
Diminuiu a cerca de 9% aquilo que é a disponibilidade de solo urbano para construção. Ficamos com 5 mil, mas esses 5 mil já existiam antes. E porque é que não foram construídos? Porque é que esses 5 mil não foram construídos? E por outro lado, há uma diminuição de cerca de 9% daquilo que é a área para construção de solo urbano. Mas aí, em relação ao PDM, não há nada a fazer. Foi aprovado? Há a fazer. Está aprovado, foi aprovada uma alteração, mas podemos iniciar a revisão e resolver um conjunto de questões. Por um lado, aumentar de uma forma aquilo que é possível de solo urbano, para colocarmos mais solo urbano para os promotores e para os investidores poderem efetivamente construir casas para os eborenses, que é esse o nosso objetivo, é disponibilizar área para ser construído habitação para os eborenses. E por outro lado, há também aqui questões estratégicas que não estão refletidas ali, como não estão também no PUE, no Plano de Urbanização de Évora. Nós sabemos que a cidade está, enfim, com alguma dinâmica no que diz respeito à parte económica, por um lado, a parte da agricultura, a parte do turismo. Enfim, há aqui algumas potenciais oportunidades de crescimento e nós, do nosso ponto de vista, nós defendemos que a cidade deve crescer pelo menos para aos 80 mil residentes. 80 mil no prazo de quantos anos? No prazo de 10 anos. Penso que é possível lá chegarmos. E, portanto, nós temos que também olhar para aquilo que é as infraestruturas da cidade e preparar a cidade para isso. Nós sabemos que muitos dos equipamentos coletivos estão longe, estão aqui no sul, alguns. Na área norte da cidade temos poucos equipamentos coletivos, temos pouco comércio. E, portanto, nós temos que equilibrar a cidade. E nós, na área do desporto, por exemplo, é uma área que nós defendemos muito e queremos muito desenvolver, e nós temos que criar também esses espaços, e isso tem que ser também transposto para estes documentos que estamos a falar, como por exemplo também na área da logística. A área da logística é uma área fundamental para o nosso território nos próximos tempos. É inevitável, nós estamos a 1 hora de Espanha, a 1 hora de Lisboa, temos a ferrovia Caia-Sines aqui a passar ao lado, e portanto nós temos que olhar também para essa dimensão e perceber aquilo que é a proposta que está neste momento, é uma proposta que não serve essas possibilidades. E, portanto, há aqui alterações que nós vamos ter que fazer para alavancar toda a dimensão económica que depois alavanca também a habitação, e, portanto, nós temos que apostar nas várias dimensões. E, portanto, são alterações que nós queremos fazer, e assim que seja possível vamos iniciar a revisão do PDM e o PUE, que agora foi aprovada em reunião de Câmara, penso que há 2 semanas, enfim, umas frases, um conjunto de declarações que criam incerteza no mercado. E desde essa altura, várias pessoas me telefonaram a perguntar o que é que se passa em Évora. O PUE foi ou não aprovado. Foi algo que nós dissemos que não devia ser feito, aquela deliberação não devia ter ocorrido, era um ato administrativo que o Sr. Presidente devia ter feito no seu gabinete, porque era um ato administrativo simples, era encerrar um procedimento, ou então não. E a dúvida coloca-se, ou então não, o que é que, de facto, porque é que ele quis levar aquela deliberação à reunião de Câmara, que é uma deliberação que dá como concluída a discussão técnica. E isso nós votamos contra precisamente porque não é claro, é dúbio, cria incerteza no mercado. Se for uma conclusão técnica do debate, é muito mau, porque aquele documento não serve aos eborenses. Se não for isso, é também muito mau por criar dúvida. E, portanto, nós votamos contra, e acho que foi, enfim, uma proposta que não faz sentido nos dias 2 a 1 mês das eleições. Muito bem, vamos agora falar de limpeza urbana. É também um dos problemas identificados há muito na cidade. A atual gestão CDU diz que, enfim, admite que às vezes há alguns problemas, mas o principal problema é precisamente hábitos de algumas pessoas. Concorda com essa argumentação da Câmara ou acha que a culpa é exclusiva dos serviços municipais? Vamos ver. Agora, a argumentação de alguns elementos ligados ao Partido Comunista é que os outros partidos é que estão a colocar lixo para tirar fotografias para ir para as redes sociais, que é de facto uma narrativa extraordinária. Há aqui problemas de organização de serviço. Há aqui problemas de equipamentos. Nestes últimos anos tem havido um desinvestimento completo naquilo que é os equipamentos, a maquinaria, os veículos, para resolver estes problemas. Deixou-se chegar isto a um ponto muito, muito, muito débil daquilo que é a possibilidade de resposta de limpeza do nosso concelho. Há um desleixo total, há um desinteresse em resolver os problemas. Não se trabalha naquilo que é a reciclagem, a diminuição. Não há estratégia nenhuma de intervenção no espaço público, e depois obviamente quando o espaço público está sujo, as pessoas têm tendência a não se preocupar se está mais um papel, se está mais uma caixa, se está mais um sofá, se está mais uma sanita, se está mais um colchão, porque já lá estão tantos que mais um, menos um, eles não veem isso como um problema. E portanto tem havido de facto aqui um laxismo
tremendo. E como é que se resolve? Nós apresentámos uma proposta concreta para resolver de forma imediata esta questão. Um plano concreto com maior comunicação e maior informação ao eiborense daquilo que é, por um lado, as possibilidades de recolher estes monos, que é o que se tem de facto criado aqui um aspecto terrível à nossa cidade. Na sua opinião, há sobretudo uma falha de sensibilização? Não, é uma falha completa. É uma falha completa. É de facto chegar a um ponto, enfim, eu não sei qualificar, mas sei que nos envergonha a nós, eiborenses, a forma como a cidade está. E foi uma falha completa, como digo, desde a organização dos serviços que não estão preparados, a parte dos equipamentos. E, portanto, vamos ter que investir, mas vamos ter que atuar já. Vamos ter que incrementar a fiscalização. Nós não podemos ter as situações que nós sabemos que acontecem e simplesmente nada a acontecer. Na urbanização do Minho, sabemos que acontecem ali atos, enfim, que são prejudiciais àquilo que é a limpeza e são constantes, reiterados, e nós sabemos e não atuamos, nós temos que atuar. Portanto, tem que ser um plano concreto. Nós apresentámos esse plano concreto em outubro do ano passado. Penso que foi chumbado pelo PCP com os votos da abstenção do MCE e do PS, que tem estado sempre ao lado do PCP neste mandato. E de facto nós alertámos para esta questão. Esse plano é aproveitado agora para... Seguramente, tem que ser incrementado. Tem que ser incrementado de imediato, assim que tomamos posse, porque é impensável ter esse ato. Reorganização de serviços, investimento em máquinas, é mão de obra também, são necessários funcionários? Sim, fiscalização. Nós temos um número, enfim, diria que suficiente de funcionários. Até tenho dito que temos um número excessivo para aquilo que é a capacidade da captação de receitas da Câmara. Tem que estar reorganizado. Não podemos ter tantos funcionários num lado e faltarem no outro. E, portanto, isso tem que ser reorganizado. E temos que fazer, de facto, uma comunicação muito forte neste assunto também e atuar muito diligente. Os monos não podem ficar 2 meses, como estão muitas vezes. Os contentores não são lavados, aquele espaço não é limpo. Quer dizer, não pode ser. Tem que haver, de facto, um trabalho muito consistente e muito urgente para minimizar este problema, que é um problema que se vem acentuando nos últimos anos. Muito bem. Eu queria lhe perguntar se Évora é uma cidade segura. Évora é uma cidade segura, sendo que Évora tem problemas pontuais em alguns bairros, em algumas zonas, mas o nosso país está também a mudar as tendências. E o próprio o relatório de segurança da administração interna, para o nosso distrito e para o nosso concelho, vem mostrando alguma tendência de crescimento de criminalidade. Por outro lado, o que nós temos dito também, e penso que o Sérgio está-me a perguntar isso por causa da questão da videovigilância, que nós temos tanto falado nisso, e que agora todos os partidos já estão de acordo. Ainda hoje vinha um artigo no Jornal de Imprensa que também já o MCE está de acordo, o PS também já vai meter no seu programa eleitoral, mas há 5 meses inviabilizaram essa possibilidade, que é uma coisa extraordinária. Há 5 meses o PS e o MCE, o Movimento Cuidar de Évora, inviabilizaram a possibilidade de se avançar com a instalação e com o procedimento de instalação de videovigilância na nossa cidade. Agora já estão os dois a incluir isso no programa eleitoral, que é de alguma forma uma hipocrisia política, porque há 5 meses tiveram essa possibilidade e cortaram essa possibilidade aos eiborenses. Mas nós temos defendido por três ordens de razões. Por um lado, pela questão óbvia de mudança da sociedade que está a acontecer. Por outro lado, existem um conjunto de situações, nós temos falado mais no centro histórico, porque é aí que tem acontecido, com alguma baixa iluminação, com também um conjunto de dinâmicas sociais relativamente com a vida da noite, os bares, as discotecas, e, portanto, onde tem ocorrido um conjunto... Há sempre excessos, não é? Há sempre excessos. E, por outro lado, por aquilo que é da Capital Europeia da Cultura, que vai acontecer em 2027 e que vamos ter um conjunto maior de dinâmicas de pessoas nas nossas ruas e que nós precisamos perceber o que é que está a acontecer. E há algo que eu também tenho falado muito que tem a ver com a proteção do nosso património edificado, porque têm acontecido muitas agressões ao nosso património edificado, as pichagens, até mesmo classificado, elementos classificados no nosso centro histórico, e portanto nós temos que ter essa possibilidade de intervir atempadamente, como também no caso de acontecer alguns incêndios, algumas catástrofes que possibilitamos à nossa polícia e às nossas forças de segurança ter de facto o acesso à informação de forma mais célere e poder intervir de forma mais célere também. Obviamente nós não nos esgotamos nessa dimensão, nós temos também
também reclamado junto do Ministério da Administração Interna, ainda agora quando teve cá o Sr. Secretário de Estado Paulo Ribeiro, lhe voltei a falar nessa questão, da reabilitação do comando, do edifício do comando da PSP, que precisa de ser reabilitado e não tem sofrido obras há muito tempo, tem havido algumas intervenções, mas falta-lhe de facto fazer umas obras de conservação, como também no edifício do Largo dos Castelos, que é um edifício que está totalmente abandonado, devoluto, e que precisa de facto de intervir. E também na área da GNR temos falado e temos sensibilizado, quer no governo anterior, quer neste governo também já tive a oportunidade de falar com o Secretário de Estado, enfim, alguns equipamentos, alguns veículos que fazem falta à nossa GNR e que precisamos, porque nós também temos, por um lado, território rural, onde a GNR atua, mas por outro lado também as forças de intervenção da GNR muitas vezes complementam a intervenção da nossa PSP em caso de, enfim, maiores riscos. E, portanto, nós temos olhado para esta questão de uma forma séria e responsável, não é populista como nos têm chamado, é uma forma séria e responsável, colocar o dedo na ferida e pensar o futuro, porque vivemos numa sociedade que está em evolução e nós temos que olhar para isso de uma forma, enfim, responsável, como digo, criteriosa. Muito bem. Nessa resposta que deu agora, falou sobre a Capital Europeia da Cultura. Évora vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027. Tem havido algumas divergências entre a Câmara, a Associação Gestora da iniciativa, em relação, por exemplo, ao financiamento. Se for eleito Presidente da Câmara de Évora, que postura vai adotar em relação à Associação e à própria iniciativa? Muda alguma coisa na Câmara com o Henrique Sinsim? Com certeza. O que é que muda? Muda desde logo o relacionamento e o interesse e o compromisso. Nós temos visto o Sr. Presidente da Câmara Municipal, a CDU, nestes últimos anos, com uma grande, diria, algum laxismo naquilo que tem sido esta grande conquista, que foi uma conquista de Évora. Várias instituições estiveram envolvidas, várias pessoas fora das instituições ajudaram a construir. O Henrique não dá mérito à CDU não, na claro, conquista? Dou. Agora, eu, por exemplo, preocupa-me quando, enfim, dirigentes do nosso município na área da cultura não estão, por exemplo, sintonizados com aquilo que é, por exemplo, quando a equipa de missão anterior. Não estavam. Havia uma equipa de missão no município, coordenada pela doutora Paula Garcia, há uma divisão de cultura, não se falavam, não falavam deste tema. Isto foi-me dito, no fim, não estou a fazer nenhuma inconfidência, porque me foi dito, e portanto, nós temos que ter a Câmara altamente comprometida com esta dimensão. Por isso que eu quero, neste momento, muita parte a componente material está na Associação Évora 27, portanto, a questão peço desculpa, imaterial, a questão da programação está na Évora 27, mas a parte material está na componente do município. E, portanto, nós temos que criar dentro do próprio município uma estrutura de missão, um conjunto de pessoas que vai acompanhar de forma diária, intensa, que vai fazer propostas, vai ter de facto uma atitude muito proativa para, juntamente com a Capital e com a Associação, levarmos por bom porto este grande desafio e este grande evento que vai acontecer em Évora. Evento que é mais que um evento, esta transformação. E eu tenho dito também que Évora tem que ser muito mais ambiciosa. Escrevi isso logo no início. Nós temos que ir muito mais longe do que aquilo que está no Bidbook. O Bidbook é para cumprir, tenho dito isso, o Bidbook é para cumprir, obviamente adaptado às circunstâncias dos tempos em que estamos, e poderá haver um ou outro projeto que já não é possível cumprir, como o pavilhão multiusos é muito difícil de cumprir daquela forma como está, mas nós temos que ser mais ambiciosos e meter também algumas necessidades que a cidade tem com o pretexto de Évora 2027. Por exemplo, a videovigilância é um caso desses que eu tenho dito. Não está inscrito no Bidbook a videovigilância, mas é compreensível por todos os éborenses, por todas as pessoas com bom senso, que vai existir um incremento muito grande de pessoas no nosso território. É preciso acompanhar essas pessoas, perceber as dinâmicas das pessoas, intervir, dar segurança às pessoas que vêm a Évora e, portanto, a videovigilância poderá ser parte desse compromisso e, portanto, através da Évora V27, através de uma negociação com o Governo, usar esse pretexto para arranjar financiamento nesta como noutras áreas. Na área da reabilitação urbana, nós não podemos ter a cidade como está para receber qualquer pessoa. Já para os éborenses é muito mau, quanto mais, e nós, éborenses, temos tanto os alentejanos, de uma forma geral, gostamos tanto de receber bem, nós sentimos a vergonha da forma como está a cidade, das casas de banho, dos parques de estacionamento, das calçadas que estão todas esburacadas e não são repostas, enfim, um conjunto de situações. E o que eu tenho dito é, além do Bidbook, que é para cumprir, adaptado àquilo que são as circunstâncias atuais, porque perdeu-se muito tempo, e aí culpo diretamente o Executivo CDU, nós temos também que ser mais ambiciosos e negociar com o Governo as necessidades da cidade para o futuro. E isso era, de facto, o que tem que ser feito. Que política cultural quer implementar no Concelho de Évora? Para além da Capital Europeia da Cultura, sim, que no fundo é a grande iniciativa que temos no futuro,
Mas para além da capital europeia da cultura, que política cultural Há duas coisas que eu não quero. Eu não quero substituir-me aos agentes que estão no nosso território e não quero ir para além daquilo que são as possibilidades do município no que diz respeito aos orçamentos. Eu lembro-me que havia Artes à Rua, ou Viva à Rua, já não sei um deles, que tinha orçamento de mais de 1,5 milhão. Gastava mais de 1,5 milhão num evento. E eu isso não quero, porque isso é impossível para a cidade. Como também não quero fazer programação por cima daquilo que os operadores artísticos, que as associações estão a fazer. O que eu quero é, por um lado, nós temos criar uma secção dentro da Comissão Municipal de Arte, Arqueologia e Património, portanto, criar uma secção, ou seja, queríamos com duas secções, uma para o património, outra para a parte artística, e ouvir os agentes artísticos que fazem assim, programação cultural da nossa cidade e com eles construir a estratégia que queremos para o futuro. E, obviamente, outras entidades. Nós temos que construir com aqueles que estão a fazer o dia-a-dia na cidade cultura. E o que tem sido a prática não é isso. Há alguns que são ouvidos, alguns que têm financiamento e há outros que não. Nós temos que ter cuidado com estes agentes, temos que ter transparência com eles e temos que os envolver na construção da visão que queremos para a cidade. Obviamente que já foi feito um plano cultural aqui, estratégico cultural aqui há uns anos, penso que talvez uns 10 anos, talvez por aí, mas nós temos que construir com as pessoas e com os operadores que estão no território a fazer dia-a-dia. Nós temos também que olhar para uma coisa que é fazer um mapeamento dos equipamentos culturais. Nós temos que perceber exatamente aquilo que temos, quer na esfera municipal, quer na esfera das associações, dos privados, e perceber exatamente o que falta. Nós sabemos que falta, por exemplo, uma galeria de exposições, uma grande galeria municipal de exposições. Sabemos que falta também um centro de congressos, com uma grande sala de espetáculos, que possa acolher grandes espetáculos. Sabemos que falta o pavilhão multiusos, enfim, que tem diferentes... Mas poderá ser identificados e serão seguramente identificados outras necessidades. E, portanto, vamos fazer esse mapeamento com as entidades e com o setor e vamos, pouco a pouco, dando resposta àquilo que é. Nós queremos também fazer uma revisão daquilo que é o Regulamento Municipal de Apoio às Associações Culturais, que existe, mas não tem sido cumprido de uma forma deficiente. Ainda há 2 ou 3 meses foram assinados um conjunto de protocolos que são protocolos muito confusos, foram 3 vezes para trás para os serviços de cultura do nosso município, foram 3 vezes para trás porque não vinham em condições de serem aprovados em reunião de Câmara. E, portanto, é isto que queremos alterar, estas práticas que queremos alterar, colocar muita exigência, mas uma exigência positiva, desafiar os operadores, os atores, as associações a irem mais longe, a cumprirem melhor os seus fins. Também criar um ponto focal, um balcão, vá lá, de apoio para a liberação de candidaturas, financiamento, porque eles precisam e muitas vezes são complexas. E, portanto, dar uma robustez maior a este conjunto de atores culturais e afirmar cada vez mais Évora como capital de cultura, que é. Muito bem, vamos agora mudar as agulhas para outra área. Na área da mobilidade, houve-se muitas críticas ao trânsito, à falta de estacionamento. O centro histórico sabemos que é difícil muitas vezes estacionar. Há outras questões da mobilidade que gostava de ouvir, mas em relação ao trânsito, é possível fazer alguma coisa numa cidade em que fecha-se uma rua por causa de obras, fica logo um trânsito difícil? É possível mexer em alguma coisa? O que é possível? É possível construir novas avenidas? A Câmara tem condições financeiras para isso? Lá está. Essas são questões que, por exemplo, a questão da acessibilidade, lá está, através da Capital Europeia da Cultura, poderia ser possível negociar, e eu acho que ainda é possível, se for Presidente, irei naturalmente falar com o Sr. Ministro da Administração das Infraestruturas, para encontrar financiamento para, por exemplo, concluir a variante Sul aqui. Mas há outras questões que têm que ser resolvidas. Toda a parte da pavimentação, estamos neste momento a fazer um levantamento concreto, com valores concretos, para criarmos um plano de investimento contínuo para os próximos 4 anos, ou para os próximos, aliás, não pode ser nos próximos 4 anos, terá que ser mais longo prazo, para garantirmos a melhoria daquilo que é a circulação da nossa cidade. Mas há aqui questões também que se prendem muitas vezes com por exemplo, a questão do PDM, a questão dos serviços. Nós temos a maior parte dos trabalhadores, ou melhor, a maior capital de mão de obra é aqui em baixo, é aqui na zona sul da cidade. E nós temos muitas pessoas a viver na zona norte que fazem este circuito para a frente e para trás. Portanto, nós também temos que criar aqui habitação perto. Felizmente conseguiu-se desbloquear aqui o Moinho 2, está a avançar, e vai criar aqui habitação que poderá também servir. Mas isto, por exemplo, a nível dos espaços comerciais, nós se vivemos na zona norte, temos 1 ou 2 espaços comerciais. As pessoas têm que vir do norte para o sul para virem fazer compras. Passamos o dia todo para trás e para a frente. Exatamente. E, portanto, mas há alterações concretas no trânsito que vamos ter que
fazer. Nós temos identificadas um conjunto delas e seguramente com os serviços iremos identificar mais alterações que nós sabemos que vamos ter que fazer. Há algo que nós gostaríamos de começar a fazer, que era tendencialmente que o nosso transporte público fosse gratuito. E nós já temos esses valores, temos essa estimativa de custos, quanto é que nos vai custar ter os serviços, a nossa linha Trevo, gratuita, totalmente gratuita. Eu já soube o valor que a Câmara paga Sim. à empresa que assegura o transporte, o serviço de transporte de passageiros, o serviço urbano de transporte de passageiros. É uma comparticipação para os bilhetes não serem tão caros, mas pagar tudo estamos a falar enquanto... Neste momento o esforço que a Câmara faz é cerca de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, exatamente. Nós, para conseguirmos... Estamos a falar de 1 milhão de euros por ano. Certo. Muito bem. Isto é o que a Câmara já paga atualmente. E disponibilizando o transporte gratuito. Estávamos a falar de 3 ou 4 vezes mais, não? Não. Estamos a falar de um valor similar, sendo que, portanto, seria mais 1 milhão de euros, sendo que parte poderia eventualmente ser financiada por fundos, como está atualmente a ser. Existem fundos que estão neste momento a financiar, como por exemplo os transportes para Lisboa, da ferrovia. Portanto, há fundos e há um mecanismo específico para isso. Portanto, eu diria que seria um esforço adicional de meio milhão de euros por ano. Se conseguíssemos de facto esses fundos. Obviamente que com transportes públicos gratuitos iríamos incrementar o número de passageiros e, portanto, os custos também iriam crescer. E, portanto, é isso que nós temos essas contas feitas. Queríamos ir começando a experimentar, por exemplo, aos fins de semana, ou por exemplo, à segunda-feira, ou seja, criar aqui irmos começando a experimentar, a ver como é que a cidade respondia. E ver até onde nós conseguimos ir. Mas é algo que nós devíamos ter como objetivo, eu gostaria de ter como objetivo, de que no final do mandato tivéssemos essa possibilidade. Obviamente que isso depende, eu não sou irrealista, depende das condições que eu vou encontrar na Câmara Municipal de Évora. Isso é um tema que seguramente vamos falar. Vamos falar um bocadinho mais à frente. Que saúde financeira vamos encontrar na nossa cidade, na nossa Câmara. Porque falam-se em valores de dívida, fala-se em empréstimos, fala-se em muitos fornecedores que nem sequer estão faturados, fala-se em descontrole na tesouraria. O próprio Presidente da Câmara, há um ano atrás, em julho de 2024, apresenta ele próprio um plano de austeridade porque percebe que está a perder o controle das contas da Câmara. Temos a questão do pessoal, que os custos que têm aumentado cada vez mais, e estão já mais dos 50% dos custos correntes do próprio município. Portanto, temos ali um conjunto muito complexo. Agora, eu sou ambicioso, mas também sou rigoroso naquilo que é a gestão dos dinheiros. Enfim, a vida, no que diz respeito profissional, tem-me ensinado isso, ser ambicioso e ir conseguir buscar fundos para fazer aquilo que entendo que é importante. Existem as parcerias público-privadas que nos permitem também fazer investimento. Eu tenho falado, por exemplo, na área da cultura, há bocado não referi, nós temos um instrumento neste momento que em Évora não está a ser utilizado, que é os vistos Gold para a cultura, envelopes financeiros de 250 mil euros que podem perfeitamente, por exemplo, fazer a reabilitação de património ou podem alavancar, por exemplo, festivais para a nossa cidade e que nós não estamos a utilizar minimamente. E nós temos de ter, de facto, esta visão, compreender onde é que estão os instrumentos de financiamento e depois ir buscá-los, negociar e conseguir trazer para Évora, porque nós temos partido N oportunidades. Quem está um bocadinho mais dentro da política, quem acompanha de perto a política e aquilo que é a gestão da causa pública, percebe o conjunto de oportunidades que Évora tem perdido nestas dimensões. Só para concluir, Sérgio, ainda agora, neste momento, provavelmente vamos perder um envelope de 230 mil euros para reabilitar a Escola de Santa Clara, porque o Sr. Presidente entende que não foi bem contactado ou porque o protocolo, qualquer coisa, outra vez o protocolo. Quer dizer, haja paciência. A escola o ginásio dessa escola está em risco, as crianças não têm onde fazer desporto. Está interdito. Há um envelope de 230 mil euros que foi disponibilizado ao município. E andamos neste jogo de político, de partidário, de acusação de partidário do governo. É o governo que fez, e não se resolve os problemas. E estão ali este envelope que provavelmente Évora vai deixar de utilizar. Mas isto é um pequeno exemplo, como há muitos. Um exemplo parecido é o do hospital. Também há essa troca de acusações. Houve há pouco tempo jornadas parlamentares do PSD em Évora em que acusaram o atual Presidente da Câmara de atrasar a obra do hospital e outros projetos, penso eu, que foi isso que foi dito, e o Presidente da Câmara retribui. Se for eleito Presidente da Câmara de Évora, em relação ao hospital, que primeiras medidas é que pode tomar? Porque há um protocolo em que as competências do Estado passam para a Câmara por causa de acessibilidades, expropriações. Sumariamente, há questões para resolver.
Há questões para resolver. O projeto é um projeto já antigo, que tinha questões para resolver. Não tinha projeto, por exemplo, da parte de segurança do próprio edifício. O heliporto estava incompleto. Não tinha a questão do abastecimento elétrico. E há questões para resolver. Agora são esta questão das expropriações, que são ali duas questões pequeninas, mas continuar a haver questões para resolver. Agora, o que não se pode fazer é ficar sentado à espera que as questões se resolvem, colocar o ónus no outro e não tomar a iniciativa. O líder parlamentar, como o Sérgio disse, esteve cá em junho. Foi em julho. E falou nesse tema. E esse tema estava parado na mesa do Sr. Presidente desde maio. Passaram mais 2 meses e agora se calhar passam mais 2 meses e depois passam mais 2 meses e isso vai acontecendo e depois perdem-se as oportunidades, perdem-se o... Não pode ser, quer dizer, eu se for Presidente terei a diligência de andar em cima do assunto para resolver o assunto. É tão simples quanto isto, seja aquilo que seja preciso fazer. Se for preciso ir a Lisboa falar com o Sr. Ministro, falo. Se for preciso falar com a administradora da Administração Regional de Saúde, falo. Se for preciso ir falar com o empreiteiro, assim, falarei por meios técnicos a falar. Agora, o que não se pode fazer é uma obra desta dimensão, que é fundamental para o país, que é fundamental para a nossa região, é fundamental para Évora. Nós vamos ter um hospital aqui que pode ser muita coisa, pode-se perder um conjunto de oportunidades. Por exemplo, a nível de tudo o que tem a ver com a parte económica. Nós sabemos que queremos ter aqui um cluster ligado à parte da saúde, um polo de saúde com a parte económica. Neste momento já se devia estar a falar com as empresas, com as farmacêuticas, com os laboratórios, a dizer o que é que há. Já devia estar previsto no PDM também essa dimensão, de uma forma bem mais ambiciosa do que ficou. Mas tudo vai passando. E depois queixamos-nos que é o governo, queixamos-nos que é porque chove, queixamos-nos porque está sol e aparecem as baratas e os ratos. Quer dizer, acho que temos que ser diligentes e resolver as questões. Muito bem. Estamos na reta final desta entrevista. Sobre as contas da Câmara, há pouco mais de um ano, penso eu, o próprio Presidente atual e ainda Presidente da Câmara, que não se pode recandidatar devido à limitação de mandatos, por atingir os 3 mandatos consecutivos, avisava que havia problemas de tesouraria, admitia esse problema. O Henrique está ciente das dificuldades da Câmara, tem dados suficientes para, no fundo, para se preparar, no caso de se for eleito Presidente, ter consciência do que é que se passa, qual é a real situação? Eu tenho consciência mínima do que se passa, não é? Estou lá como vereador, acompanho, por isso é que chambámos as contas de 2024, por isso é que as mandámos para o Tribunal de Contas, porque apesar de ter algum conhecimento e acompanhar enfim, aquilo que é a informação que nos é transmitida, ficamos com muitas dúvidas e o relatório do Revisor Oficial de Contas de 2023 e o de 2024 são muito preocupantes naquilo que lá dizem, não é? A falta de controlo, a falta das reconciliações bancárias, enfim, um conjunto de práticas, de má práticas, que não têm sido corrigidas ao longo dos anos. E eu acho que o ponto de não retorno no que diz respeito a esta questão das contas foi em 2023, com o relatório, foi muito duro. O relatório da ROC é muito duro sobre as contas da Câmara de Évora. Nós, enfim, deixámos passar no sentido de que, enfim, há aqui um conjunto de medidas corretivas vão ser implementadas, mas o relatório de 2024 vem exatamente no mesmo sentido, portanto, nada foi feito. E, portanto, nós estamos muito preocupados com isso. Henrique, deixa-me só interromper, só porque com a transferência de competências, por exemplo, na área da educação, com a transferência de muitos trabalhadores, há câmaras, e a Câmara de Évora é uma delas, que se queixa de... ou seja, as câmaras assumiram o compromisso, muitos funcionários, e os custos não foram transferidos na mesma dimensão. Pois, eu não sei se é assim. E uma da justificação do é que há déficit, não é? Eu não sei se é assim, Sérgio, porque é assim, muitas câmaras também não se queixam. E, por acaso, estive esta semana a ler os documentos precisamente da Câmara, e o valor que está inscrito de receitas das transferências na área da educação é superior àquilo que está inscrito na área da despesa. E, portanto, fico preocupado com aquilo que é dito. É uma narrativa que eu acho que é uma narrativa que não é efetivamente correta, e vamos ter que analisar. Mas o que eu tenho dito sempre é que falta-nos informação sobre o real estado das contas, sobre a transparência das contas, e, portanto, esperamos estar lá, pedir auditoria. Nós pedimos em 2022 a auditoria, não foi executada, uma auditoria externa, não é uma auditoria de quem está lá a controlar as contas, é uma auditoria externa, não porque desconfiemos, mas porque essa auditoria externa seguramente vai encontrar algo que quem está a trabalhar no dia-a-dia não encontra.
Essa situação da Câmara, do que sabe, limita os investimentos no próximo mandato, nos próximos 4 anos? Assim, vai limitar, até vamos ter um limite de endividamento menor. O que é que nós propomos para a área, enfim, para a área do saneamento financeiro da Câmara, vá lá, digamos assim. Por um lado, a consolidação dos empréstimos. Nós temos, são uns 8 ou 9 empréstimos que nós temos que consolidar a dívida e renegociar aquilo que são os empréstimos. Temos que, eventualmente, ir, por exemplo, ao Banco Europeu de Investimento, com taxas mais baixas, com períodos de carência, portanto, tentar renegociar aquilo que é a nossa dívida. Por outro lado, temos que cortar a despesa. Nós temos que olhar para aquilo que são os excessos, as avanças a mais. Quando contratamos avanças para fazer uma função e está lá o funcionário, e o funcionário fica encostado à prateleira e essa pessoa de fora é que vem fazer o trabalho do funcionário. Contratações completamente, enfim, com falta de rigor, de critério. Portanto, nós vamos ter que fazer esse trabalho de olhar para aquilo que é a despesa corrente e de ser criterioso na despesa corrente. Não é corte 8, não é cortar 10%, não é cortar 20%, é olhar para aquilo que é as necessidades e fazer esse trabalho. Como há áreas em que possivelmente vai ter que ser necessário investir. Na área da gestão da água, por exemplo, é necessário investir. Nós temos com perdas, ou melhor, com água não faturada, na ordem dos 30%. É altíssimo. Pronto. Para ser quatro passos, para ser sumário. Consolidação da dívida, olhar para as despesas e cortar despesas, aquilo que seja possível. Captação de fundos, e portanto, quer sejam fundos europeus, fundos nacionais, fundos privados, fundos, para diminuir aquilo que é o nosso esforço. E, por último, incrementar a atividade económica, porque é a atividade económica que depois gera receita para a Câmara. IMTs, se tivermos mais casas a serem vendidas, temos mais IMT, vai robustecer IMIs, derramas. Portanto, nós temos que incrementar a atividade económica para, precisamente, também a Câmara ser mais saudável. Portanto, é uma opção, é a nossa opção, é consolidar dívidas, reduzir algumas despesas que não são necessárias, portanto, captação de fundos e incrementar a dimensão económica, e penso que aí conseguimos dar um fogo novo à Câmara para poder fazer aquilo que a Câmara necessita, que é servir os ebrenses. A última questão que lhe colocava era no dia, se for eleito Presidente da Câmara de Évora, com maioria absoluta, enfim, não depende de ninguém, pode governar tranquilamente. Mas se isso não acontecer no dia 13 de outubro, para que lado é que se vai virar? Ou entende que é possível gerir com maioria relativa? Eu entendo que é possível gerir com uma maioria relativa, tal como, enfim, este Executivo... Mas quer dizer, tem havido queixas exatamente, queixas de dois elementos, uma gestão com duas pessoas. O Sérgio é uma pessoa informada e diga-me lá que propostas é que o PSD ou propostas é que a oposição chumbou estruturantes neste mandato. Consegue-me identificar uma? Bem, não consegue. Não responder. Não consegue, nem o Sérgio, nem nenhum eborense. Chumbámos as contas com toda a razão. De resto, tem sido mais ou menos tudo aprovado. Mandámos para trás coisas que não faziam sentido nenhum. Enfim, um procedimento que queriam comprar não sei quantos stands para a Feira do Livro que não fazia sentido nenhum. Eles próprios retiraram a proposta, enfim, mas de substancial nada. Portanto, a CDU teve todas as condições para governar e para fazer cumprir aquilo que era o seu mandato. Obviamente que, se eu for eleito, terei que falar com todas as forças políticas que lá estarão e chegar a acordo e incluir algumas medidas e fazer algumas cedências. Faz parte, é algo supostamente... Claro que vai haver medidas que são interessantes dos outros partidos políticos e que eu querei também colocar no meu programa, se assim for possível. Mas não conto ter um vereador do PS, nem conto ter um vereador do CDU, se é isso que me está a perguntar. E do Chega? E do Chega também não. Portanto, não conto ter... O que eu conto é... Faz a mesma promessa que o Luís Montenegro, que afastou por completo um entendimento com o PSD. O que estou a dizer é que nós teremos a humildade para falar com todos os partidos políticos, com todos os partidos políticos, mesmo aqueles que possam não estar representados na Câmara Municipal. Portanto, nós temos a humildade para... Aliás, há partidos como o Volt que nos está a apoiar neste momento. Portanto, nós teremos a humildade para falar com todos os partidos políticos, para negociar aquilo que possa ser, enfim, uma negociação política para concretizar algumas medidas concretas, mas não conto... ter elementos de outras forças políticas no nosso executivo. Eu acho que temos condições, nós temos uma equipa boa, eu acho que há pessoas também, claro que há pessoas boas também no município, enfim, nos dirigentes que podem também colaborar connosco e criar, de facto, enfim, uma dinâmica positiva. Essas pessoas têm que ser
responsáveis, responsabilizadas, ter as competências concretas para poderem atuar, responderem, terem metas, terem indicadores, responderem por aquilo que é o compromisso que têm com o Executivo e com a cidade. E acho que é possível de fazer isso. Temos uma equipa boa que depois vai acompanhando, vai supervisionando, vai trabalhando com essas pessoas, mas acho que é possível de fazer isso. E, portanto, isso dá-me a mim, enquanto Presidente de Câmara, uma maior tranquilidade, diria eu, para atuar do que ter elementos enfim, de outras forças políticas, que há casos em que isso tem acontecido, mas que eu não estou a ver o Dr. Carlos Zorrinho ser meu vice-presidente ou ser o vereador número 3, nem estou a ver o Dr. João Oliveira a mesma coisa, e portanto imagino que eles irão voltar para Bruxelas ou para a Universidade, não estarão seguramente na linha da frente no dia seguinte, e portanto eu não vejo essa necessidade, acho que tem que haver responsabilidade. E os ebrenses também têm que fazer uma escolha, se querem que a AD governe, nós temos que ser também responsáveis por aquilo. Eu não posso depois ter um vereador que, enfim, não estará totalmente alinhado com aquilo que nós propomos. Chegamos ao fim desta entrevista. Henrique, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Sérgio. Foi um gosto enorme estar aqui a falar e um bom trabalho para o futuro. E muito obrigado e também um cumprimento ao auditório. Muito bem, esperamos que esta conversa tenha sido esclarecedora. Vamos, nos próximos dias, continuar a entrevistar os candidatos à Câmara de Évora. Boa tarde.